Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta quarta-feira de bênção, de vitória. Vamos seguir em frente com mais um vídeo. Quero lembrar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, Helena Cristina Ferreira. O meu Helena é com E, sem o H. Ativa o sino das notificações para todos os dias você receber os vídeos, compartilhar os vídeos. Tem muitas vidas necessitando da palavra do Senhor. Nós estamos num tempo de muita aflição. Vamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo, para que almas sejam alcançadas para o reino do Senhor, para que vidas que estão em aflição, em trevas, venham ser libertas do domínio das trevas. Vamos propagar Jesus Cristo nesse mundo. Eu te convido a ser meu parceiro. Se inscreva, curte os vídeos, comente, compartilhe. Vamos juntos aumentar essa seara do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você 1 Reis, o capítulo 17, o verso 8. Elias e a viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Que palavras tão difíceis de uma mulher, dita ao profeta Elias. Essa mulher estava passando por uma grande crise, devido à seca que tinha assolado aquela região. E essa seca, ela teve uma causa, ela veio de Deus. Foi um recado vindo para o rei Acabe, um rei que decidiu tirar o olhar de Deus para seguir os deuses da sua mulher Jezabel. E o profeta Elias, ele foi até o Acabe e disse que não cairia água sobre a terra num determinado tempo, devido a toda aquela situação de desobediência de Acabe. Porque diz o texto, diz as escrituras, que o Acabe foi um dos piores reis. Um homem que não seguiu nada do que Deus ordenou. E essa seca, ela assolou toda aquela região. E quando Elias entregou este recado, o Senhor disse para ele se retirar lá para o Querite. Ele ficou lá sendo alimentado por corvos, que levava pão, que levava carne. Só que em um determinado momento aquele riacho secou e Deus dá ordem para ele descer a Sarepta. Aonde estava esta mulher lá em Sarepta? Essa mulher estava também passando por uma situação dificílima, vindo desta crise. Ela estava ali na porta da cidade catando uns gravetos para fazer algo ali, um pão com aquele restinho de farinha, aquele pouquinho de azeite que ela tinha, comer ela e comer seu filho e morrer. Catando gravetos. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo para você, é o que está na palavra do Senhor. Catando gravetos. A crise foi tão grande, a sequidão foi tão terrível, não tinha pasto mais, não tinha água para o gado, não tinha suprimento. O próprio Elias desceu da Querite porque a ordem era para descer, o riacho já tinha secado. Essa mulher catando gravetos, cavaquinhos para acender um fogo, não tinha mais para onde correr, era comer aquela pequena porção e morrer. De tamanha crise. Mas o que ela não esperava, o que nós não esperamos no momento da crise, porque nós estamos falando de superação, a capacidade de ultrapassarmos dificuldades, perigos, riscos e nos colocarmos de pé com uma nova visão, com uma perspectiva melhor da nossa própria vida. O que não fazia parte dos planos desta mulher é que Deus, ele tem tudo preparado para nos socorrer.
Foi na casa dela que Deus disse para o profeta Elias ir. E o Elias se aproxima dela, pede água. E depois ele pede algo. Ele pede para ela o seguinte, olha aqui, ó. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Por quê? Porque Elias tinha pedido pão para ela, não tinha nada. É claro que o profeta sabia que ela não tinha nada. Mas ele diz o seguinte para ela. Olha, pega essa farinha, esse azeite. Faz um bolo. Faz primeiro para mim e depois para o teu filho. Porque não vai faltar na panela nem a farinha e na botija não vai faltar o azeite. Quando essa mulher ouviu essas palavras de um homem de Deus, ela acatou e obedeceu. E na sequência do texto diz assim, Elias lhe disse no 13, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor estava dizendo para ela, por através de Elias, faz primeiro para mim, que nada vai faltar na sua vida, na sua casa. A seca pode até continuar, mas eu vou te suprir. Trazendo tudo isso para as nossas vidas nesses dias de hoje. Estamos em crise. Não tem como nós fecharmos o nosso olhar. Você pode estar trabalhando como eu estou trabalhando. Acabei de chegar do trabalho. Você pode ter recebido o teu salário esse mês. Você pode estar com a tua casa em ordem. Mas a crise tem atingido os lares. A crise mudou a nossa realidade. A crise ela é econômica. Ela é sanitária e se nós não tivermos firmes com Deus nesse momento tão difícil que nós nos encontramos, nós também vamos nos abater espiritualmente falando. Só que essa mulher deu ouvido à ordem de Deus. Daquela situação de catar cavaquinhos, gravetinhos, ela teve o suprimento do que ela necessitava dentro da casa dela. O vídeo de hoje é para você. Vença a crise. Deus não quer você catando cavaco. Deus não quer você dentro de casa desesperado, sem saber correr. Para onde eu vou pedir socorro? Quem vai suprir minha necessidade? Eu tenho contas, eu tenho filhos, eu tenho compromissos com pessoas. O que eu vou fazer? Não é assim que você tem pensado? Você que vive de bicos, que tem visto a situação mudar devido à pandemia. Você que tinha teu emprego e perdeu. Não teve direito a seguro-desemprego. Você que sabe que talvez esse mês não vai poder fazer a despesa que faz todo mês. Os preços estão abusivos. A situação está fora de controle. Nós não temos mais a certeza do amanhã. Essa mulher já não tinha mais a certeza do amanhã. Mas Deus entrou na casa dela com a certeza que o Senhor, segundo as suas riquezas, supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor vem nesta tarde entrar dentro da tua casa para dizer, chega de catar graveto, chega de ir atrás de migalhas, chega de ir atrás de resto, chega de olhar para o fundo da panela, para as poucas fontes que você tem e para os mínimos recursos que te restaram. Porque hoje o Senhor tem essa palavra para você. Enquanto continuar a crise, Ele vai te suprir. O que foi dito para essa mulher? Enquanto não vier a chuva, não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite. E ela diz o seguinte, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. A ordem de Deus para as nossas vidas é, não estejais inquietos com coisa alguma. Não ficamos inquietos com o que vamos vestir, com o que vamos comer, como vamos pagar, como vamos sair dessa situação. Somente vamos fazer como essa mulher fez. O que Elias disse para ela, faz primeiro para mim. Sabe o que você tem que fazer primeiro para Deus? Sabe o que eu tenho que fazer primeiro para Deus? Buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas.
Na hora da crise, não é hora de lágrima, não é hora de murmuração, não é hora de jogar toalha como essa mulher pedir a morte. É hora de olhar para o Senhor e crer que vamos ser socorridos, porque o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supre cada uma das nossas necessidades. E nesta tarde eu quero terminar esse tema de superação com você. Nada está perdido, nada está acabado. Se levante, porque o Senhor está vindo em socorro da sua vida, da tua casa. Não desista de procurar emprego, não desista de orar, não olhe para as circunstâncias, não se sinta derrotado, não se sinta desanimado. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Enquanto estiver a crise, enquanto estiver a pandemia, vai sempre existir, acima de tudo isso, um Deus que cuida de você. Receba essa palavra de vitória e creia. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar o Pai, não vai faltar o Filho e não vai faltar o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.